Como eu já tinha previsto, agora não para. Novíssimas informações que a gente descobre sobre essa estreia de The Walking Dead, novas pessoas assistiram e soltaram detalhes, tem segredos revelados, cola nesse vídeo que eu vou contar tudo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações sim e prévias sobre a última temporada de The Walking Dead, no caso a estreia. E hoje esse vídeo é dedicado para contar sobre duas prévias de críticos diferentes que não costumam comentar sobre os episódios do Walking Dead. E óbvio, na fala deles a gente teve revelação da onde os personagens estão indo nesse início de temporada que a gente não sabia, coisas sobre a Maggie e muito mais. Sem enrolar, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, estamos chegando a 200 mil inscritos. E vamos lá, né? Esses dois críticos que receberam dessa vez foram Sarah Beth Pollock, que é uma repórter e escritora do site Fansided, que acompanha vários filmes e séries, e também o Bradley Russell, que é do site Games Radar. Ela é focada lá sobre games, mas também manda análise de filmes e séries. E vamos começar com a da Sarah Beth. Ela começou dizendo o seguinte: Alexandria está lutando depois que os sussurradores e a Horda dizimaram a comunidade e não deixaram nada além de ruína e rastro. Maggie sabe sobre esconderijos de comida, mas é possível que os Reapers estejam por aí em algum lugar. Sim, primeiro ponto, para por aí bem rápido. Revelação, confirmação então de que a Maggie sabe esconderijos de comida. Nos episódios extras a gente viu que Padre Gabriel e Aaron estavam seguindo um mapa que a Maggie tinha indicado de possíveis locais de comida. Agora então nessa temporada eles vão seguir para novos locais como esses, só que aí que tá a questão: quem colocou comida nesses locais? Como é que ela sabe de tudo isso? Esse é um grande mistério. E outra coisa, os Reapers será que não vão descobrir primeiro e ficar lá esperando? É bem provável. Mas a gente continua. Ela seguiu falando sobre Eugene e companhia ali. Ela diz o seguinte: Eugene e o Miko, Ezequiel e Princesa ainda estão tentando descobrir o que está acontecendo. Eles são levados a um local não revelado e apresentados aos auditores, que irão avaliá-los e determinar se eles podem continuar para a próxima fase. E o Miko é adequada para o interrogatório. Como advogada em sua vida anterior, ela pode lidar com a pressão. Infelizmente, esse não é o caso do pobre Eugene. Muito bem, essa parte já dá mais coisas novas pra gente. A gente já sabia que eles vão ser avaliados pelos auditores, mas aí ela fala de passar para uma próxima fase. Então realmente confirma aquela ideia de que vão ter várias fases de avaliação. E outra coisa, aparentemente o interrogatório para Yumiko vai ser tranquilo, porque ela foi advogada, vai conseguir passar tudo tranquilamente, mas o Eugene não, ela ressalta. Então isso deve ter muito a ver com as cenas dos soldados esmagando ele no chão e tudo mais, porque ele vai falar demais. Eu creio que no interrogatório, por causa de muita pressão, ele vai acabar contando que falou com a Stephanie pelo rádio, né? Acabou descobrindo coisa a mais que ela não podia contar. E isso vai fazer com que eles coloquem a tal da Stephanie fake para descobrir informações a mais. E a gente segue para a próxima parte, que também fala um pouquinho sobre isso, mas também lá sobre o metrô. A Sarah Beth, na sua prévia, diz o seguinte: a tensão entre Maggie e Negan é palpável, enquanto Negan guia o grupo pelo antigo sistema de metrô. Daryl persegue o cachorro e descobre vestígios de pessoas que buscaram refúgio ali. Os auditores desenterram os segredos de Eugene e despertam emoções intensas em Ezequiel. Pois é, mais confirmações de teorias aí. Primeiro, que o Negan vai liderar o grupo em algum momento. Agora tá confirmado em palavras por quem já assistiu. O Negan vai liderar ali no metrô. Outro ponto, o Daryl perseguindo o cachorro vai encontrar vestígios de pessoas que refugiaram por ali. Ou seja, vestígios dos Reapers que podem ter se escondido, mas principalmente vestígios de pessoas lá do início do apocalipse. E indo pra Commonwealth, é aquilo que eu falei, os auditores vão acabar sugando ali na pressão o que o Eugene sabe, ele vai contar e assim vai se ferrar, e vão despertar emoções intensas no Ezequiel. Agora, o porquê disso a gente não sabe da questão do Ezequiel. O único ponto específico dele é que ele tem uma doença, ele tem um tumor ali a ser resolvido. Pode ser que isso seja o ponto emocional, que a gente tem uma esperança dele encontrar a cura ali. E na análise da Sarah Beth aí, ela seguiu falando que é impressionante, né, como que The Walking Dead, depois de 10 temporadas, ainda consegue encontrar algo pra entusiasmar a galera. Então tá legal de assistir. Ela ressalta também que esse episódio vai ser muito pra galera que gosta de ver luta com zumbis, porque vai ter demais. O outro ponto que ela ressalta, fechando ali, é que não há dúvida pra ela que nesses últimos episódios vão soltar linhas aí pra ter mais spin-off e aparição especial de outros personagens em outras séries. Então, como eu falei, essa última temporada vai dar brecha pra um monte de outra produção. E assim, agora eu quero falar sobre uma avaliação que pesou um pouquinho mais na mão. Tivemos algumas críticas, mesmo que não tão intensas, do Bradley Russell, que é o cara da Games Radar lá. Mas também ele falou muitos pontos positivos. Na análise dele, ele começou falando que o início, né, do primeiro episódio meio que suga
suga as pessoas, não tem tanta tensão os primeiros 10 minutos, que ali são ressaltados dois pontos um pouco fracos. Um seria que os zumbis não são a ameaça tem um tempo, e o outro são personagens não tão importantes. Mas uma coisa que ele confirma no início da prévia dele é que Meg, nesses primeiros episódios, vai liderar um grupo com uma missão em direção ao Washington DC. Isso mesmo, esse seria o local confirmado para onde eles estão indo. E aí vão ser interrompidos pela tempestade e ter que entrar no sistema de metrô que também é de Washington DC. Ou seja, trata-se de um retorno ao local onde eles foram no primeiro episódio da 9ª temporada. Por estar indo para esse lugar e por ser coisa da Meg, provavelmente então deve ser esse o local onde tem comida escondida que ela sabe, e provavelmente deve ser nessa cidade que vai ter as cenas do shopping da Meg. Ela vai estar lá contando as coisas do passado. Boa parte desse tempo que a Meg desapareceu, então envolveu Washington, toda a treta. Na análise do Bradley, ele fala que a todo momento que eles estão indo em direção ao Washington, eles estão sempre em alerta de uma ameaça espreita, justamente os Reapers mesmo então. Só que ele reclama de algo que muita gente já vinha reclamando das outras temporadas, que é a falta de iluminação, que segundo ele não dá pra enxergar muito bem as cenas. A gente já viu pelo trailer que vai ter muita cena escura, mas assim, até onde eu vi, até as imagens estão aparecendo aí, dá pra enxergar sim, não tem como ficar 100% claro também sendo que tá de noite. Eu acho que melhorou até muito a qualidade pra enxergar em relação a outras temporadas, até porque a gravação agora tá sendo feita digital, não tem mais aquele filtro de granulado que atrapalha. E continuando sobre a história, agora eu vou ler o que o Bradley lá diz também na sua análise. No caminho para o Washington DC, a história de Negan e Meg ganha um pedaço significativo de tempo na tela. A relação tensa entre os dois ameaça para desencadear em várias ocasiões, enquanto Negan cutuca o grupo de Meg. Suas tentativas de dividir e conquistar e a intensidade que percorre o diálogo está totalmente em contraste com um pano de fundo mal iluminado. É a evidência de que a dinâmica entre Meg e Negan precisa desesperadamente se tornar um ponto de foco no futuro. Sim, meu querido, ponto positivo com uma criticazinha. Ele ressalta como problema a iluminação, que atrapalha um pouco de ponto de diálogo deles, só que ao mesmo tempo é muito interessante ver essa treta entre Meg e Negan, tanto que ele ressalta de forma sincera que no futuro isso precisa ser foco, porque tá bom então, provavelmente. Isso me empolga mais e vai ficar mais curioso para poder ver essas cenas. E ele continuou com a prévia. Outro dos pontos altos do episódio é ver como os outros membros do grupo da Meg estão lidando com emoções incrivelmente complexas. Infelizmente, vê-los perambular por alguns túneis parece um ponto da trama que poderia ter sido retirado. Sim, mais um positivo e um pouquinho negativo. Positivo porque explora mais da trama daquele grupo da Meg, tipo o Elijah, o Cole lá, né, os problemas deles. E o negativo seria eles andando pelos túneis, que pra ele que assistiu é chato. Não sei pra gente, né, pode ser que seja de boa, mas vamos esperar. Seguindo isso, ele tocou em um ponto que é muito legal, segundo ele, que é justamente a entrevista pra entrada em Commonwealth. Ele diz o seguinte: felizmente as coisas melhoraram notavelmente. Ver o quarteto Eugene, Princesa, Ezequiel e o Miko se deparar com uma força desconhecida torna a visualização incrivelmente atraente. No final do episódio, sabemos mais sobre suas histórias, desejos e motivações. Sim, segundo ele, o ponto de entrevista lá de Commonwealth revela muita coisa, ao mesmo tempo que as histórias dos personagens vão sendo mais reveladas. Chega o final do episódio, a gente já tá sabendo o que a gente queria. E ele seguiu, falando que esses episódios mostraram uma evolução por conta do que aconteceu nos episódios extras. Segundo ele, a equipe de The Walking Dead evoluiu e aprendeu as lições certas, então o negócio tá indo bem. E ele seguiu a análise falando sobre como terminam os dois episódios, que aparentemente vão ser de formas bem empolgantes assim. Ele diz o seguinte: a primeira parte, episódio 1, termina em um momento de angústia genuinamente grande que remete à era dourada de The Walking Dead, enquanto o segundo episódio apresenta um dos momentos mais obscuros, fascinantes e desconfortáveis da série até o momento. Pois é, meu querido, o que seria esse grande acontecimento do segundo episódio? Porque o cara tá descendo pau em vários pontos, mas ao mesmo tempo ele admite que é um dos momentos mais fascinantes e desconfortáveis, ou seja, vai dar agonia na gente. Deve ter a ver com alguma prática dos Reapers lá. Outra coisa que ele fala de era dourada de The Walking Dead no primeiro episódio, isso é muito bom. E assim, pra fechar, né, na análise dele, deu pra perceber muito que ele é daqueles críticos que não estão contentes com The Walking Dead há muito tempo. Ele admitiu muita coisa boa, mas os pontos negativos que tem, pode ser pequeno que for, incomodam ele demais e fazem com que atrapalhe a experiência. Ele manda umas críticas lá, mas isso eu acho que já vai muito de opinião. Tem aquela galera que sempre vai bater na tecla de vários pontinhos, sabe? Por mais que o episódio seja muito bom, se o cara gosta demais de ação e acha que tem que ter ação o tempo inteiro, quando tiver uma cena dos personagens caminhando lá no túnel só, ele vai reclamar, vai falar: nossa, tá igual The Walking Dead parado naquelas temporadas
parada ruim. É porque fica coisa marcada na cabeça da pessoa e a gente tem que respeitar, faz parte. Coloca nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tá chegando, meu querido, tô empolgado demais, porque mesmo o cara que criticou, ele elogiou muita coisa também. Clica muito nesse like aqui, vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo e se inscreve no canal. Tamo chegando a 200 mil inscritos e tá chegando uma mudança incrível nesse canal. No mais, então, é isso aí, né? Um abraço, fui!